O Cláudio Negrão está falando aqui para você falar do seu livro, que eu comentei no começo e você não falou até agora. O programa já está no fim, então vamos falar do seu livro. E eu vou colocar aqui na tela. A hora passa rápido e eu sou péssimo de merchan, viu, Cláudio? Esse livro é um livro fruto de uma pesquisa minha que eu fiz no mestrado, na Unicamp, numa linha de pesquisa de trabalho, política e movimentos sociais. A orientação na Unicamp era bem diferente, era um grupo de professores, então tinha o professor Cláudio Batalha, o professor Michael Hall, o falecido professor Marco Aurélio Garcia, também era da mesma linha de pesquisa, e é um livro sobre uma organização anarquista uruguaia, mas que essa é só uma das camadas do livro. É um livro que trata da história uruguaia, da esquerda uruguaia, do impacto da Revolução Cubana na esquerda latino-americana. A Federação Anarquista Uruguaia, que eu trato bastante no livro, foi a primeira organização da esquerda uruguaia a apoiar a Revolução Cubana, ainda na época do quartel Moncada, né, recebeu uma delegação de cubanos, quando os cubanos estavam procurando expandir o processo revolucionário na América Latina. Então tem uma ligação muito grande com a história de Cuba também. Só para lembrar aqui que a Revolução Cubana teve um impacto muito grande na esquerda latino-americana. Na época era hegemonizada pela linha do Partido Comunista, ligado à União Soviética, e embora hoje a gente esteja bem distante disso, Cuba é sinônimo de comunismo, socialismo, é interessante a gente lembrar que a Revolução Cubana não começa com uma revolução socialista. Ela começa com uma revolução democrática, nacionalista, em busca de soberania e desenvolvimento nacional. E a atitude dos Estados Unidos foi tão hostil à Revolução Cubana que gerou um impasse que, em determinado momento, a União Soviética aparece para socorrer Cuba e Cuba se vê compelida a fazer os acordos com a União Soviética. Embora a relação tenha sido sempre muito tensa, sempre houve uma tentativa dos cubanos de produzir uma revolução original, uma revolução latino-americana, não só em termos culturais, mas em termos políticos. Cuba vai se aproximar de Vietnã, vai se aproximar de Argélia, de Iugoslávia, vai fazer as conferências tricontinentais, a Organização Latino-Americana de Solidariedade, que é uma linha concorrente à do Partido Comunista naquele período. Então isso é muito importante da gente lembrar, porque a gente está tão distante que isso daí fica um pouco perdido no tempo. Estou falando disso porque o livro trata de um cenário mais amplo, da influência do Brasil nos golpes militares do Uruguai, né, e de Argentina. Teve uruguaios que eu entrevistei para o livro, teve um deles que comentou assim comigo, falou, olha, vou fazer um esforço para conversar com um brasileiro, mas eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade de falar com um brasileiro, porque o primeiro brasileiro que eu conheci na vida foi um militar brasileiro ensinando um militar uruguaio a me torturar na cadeia. Então o Brasil teve um papel subimperialista na América Latina, né? A nossa ditadura é 64, né? A militar do Uruguai é 73, a Argentina é 76. Esse livro trata muito da Operação Condor, o Plano Condor, que foi uma troca de informações, né, de inteligência e de ações repressivas coordenadas entre Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Inclusive mencionar um fato bem interessante que aconteceu faz pouquíssimos dias. Eu recebi do Uruguai a informação de que militares e policiais uruguaios envolvidos no sequestro de um casal uruguaio em Porto Alegre na década de 80 já, ligados a essa organização anarquista, foram condenados agora por uma juíza uruguaia, 44 anos depois. Então a luta por direitos humanos lá ainda segue muito forte, né? Numa pegada um pouco diferente aqui do Brasil. Eles rejeitam pensões do Estado e ainda lutam por nem esquecimento nem perdão, né, pela condenação desses militares. Quando eu fui para lá alguns anos atrás, a Comissão de Direitos Humanos, que reúne não só os anarquistas, mas Tupamar, os comunistas, todo o espectro de esquerda uruguaia, eles tinham ações como chamavam dos scratches, né? Que era uma vez por semana, junto uma turma, vai para a porta do local de moradia ou de trabalho de algum ex-torturador ou de um militar responsável. Falar assim, as filhas e as netas, os netos deles vão saber quem foi esse cara, né? E gera aquele constrangimento ali, né? Para além das ações jurídicas que às vezes demoram muito mais do que aquela justiça que tarda, né? E por si só já falha por tardar, né? Então é uma história de uma organização importante que teve uma estratégia bacana e tem tudo a ver com a América Latina, com a Revolução Cubana. Resumo um pouquinho aí sobre
sobre o livro. Como é que as pessoas podem adquirir o livro? É pelo site? Tá, tem um site com o nome caixadeódio.org. Caixa de Ódio é o nome de uma música do Lupicínio Rodrigues, o autor e compositor gaúcho, né? Lá tem uma aba com a divulgação do livro, dá para adquirir através do próprio site, para envio por correio. Aqui na Baixada a gente entrega direto, mas para outros lugares vai por correio. E ali no site tem um pouquinho da minha produção também, de artigos, de textos, áudios, lives, etc. Quem quiser ficar curioso para dar uma fuçada, tá por lá. Teve uma pessoa nos comentários que perguntou bastante do Proudhon. Está em processo de revisão aí um trabalho meu de doutorado que tem a ver com socialismo como crítica da economia, centrado no Proudhon. Né? Falo do Marx também, do Engels, mas é centrado nesse socialista francês aí, que tem bastante coisa atual. Para o ano que vem também deve tá saindo. Não sei ainda exatamente como vai ser a edição, mas o livro está em processo de revisão. Isso, eu vi que teve bastante comentário dele sobre isso, né? Lá nesse site também tem onde você pode ter acesso ao texto da tese, né? No formato mais acadêmico, mas tem lá o PDF para baixar gratuitamente no site da USP também.